Hugh segura seu currículo nas mãos e é informado de que não podem contratá-lo. Hugh é um velho amigo do Sr. Jack, então sua candidatura será considerada se uma posição adequada estiver disponível. As pessoas que entrevistaram Hugh imediatamente após saírem do escritório discutiram como Hugh e o Sr. Jack estudaram na mesma escola e como a ex de Hugh roubou todo o dinheiro do Sr. Jack. Hugh ouve a conversa e também houve um homem e uma mulher discutindo sobre como Hugh não deveria ter pedido ajuda ao mestre Jack e como era bom quando ninguém pedia nada ao chefe. Nosso herói está chateado. Ele acha que perdeu sua última chance. E todas as palavras do Sr. Jack sobre ajudar são apenas uma farsa. Hugh entra no metrô e observa o trem se aproximando. Hugh pensa em si mesmo como um perdedor adulto, como uma vida de merda que finalmente acabará. De repente, o trem começa a diminuir a velocidade e as luzes se apagam. De repente, ele se viu sob a luz brilhante das vitrines iluminadas de uma grande loja que havia surgido naquele lugar do nada. O cara teve a oportunidade de realizar seu desejo. Hugh decidiu voltar no tempo para ter sucesso. Ele apertou o botão confirmando seu desejo. Após confirmar sua ação, Hugh começou a cair em algum lugar. Jornalistas ficam chocados com o que foi dito e exigem uma explicação e confirmação de sua patente. Hugh ficou surpreso por ter conseguido viajar no tempo. Parecia impossível. O caçador se entrega aos seus pensamentos. Ele lembra que seu negócio decaiu depois que ele se aposentou. Hugh decidiu não assustar a garota e disse que só queria esclarecer por onde eles estavam passando. Hugh ficou chocado ao ver que a deusa da escola estava sentada à sua frente conversando com ele. O cara de repente percebe em que dia está. Hugh já havia vivido aquele dia, então ele se sentou ao lado de Charlie e perguntou se ela se lembrava dele. Charlie não se lembrava de Hugh. Ela presumiu que eles estudavam na mesma escola. Hugh então perguntou a Charlie se ela havia entrado, e a resposta foi sim. Hugh então disse que a garota havia seguido o caminho errado. Charlie ficou chateada. Ela pensou que tinha embarcado no trem errado. Depois de pensar muito e passar por várias opções, o herói percebe que a magia não pode conter sua alma. Uma ideia brilhante lhe ocorre: ajudar sua alma a escapar. Charlie chamou Paul para ajudá-la a escapar das garras de Hugh. Paul afastou Hugh de Charlie para que ele não incomodasse mais a garota. O herói consegue separar sua alma para movê-la para outro lugar onde ninguém irá procurá-lo. No passado, Hugh comia macarrão instantâneo, então agora ele tinha que ir lá e fazer um pouco. E enquanto caminhava, ele pensava em Paul. Ele continuava o mesmo. Hugh acha que no passado ele teria tentado resolver as coisas com Paul, mas agora não tem jeito. Enquanto Hugh despeja água fervente em seu macarrão, uma tela de holograma interativo aparece na frente dele, e ele vê que a função de desejo está fechada. Hugh se depara com um sistema de consumo com suas características primárias e secundárias. Hugh não entende o que é. E então o jovem percebe que as memórias do dono do corpo estão destruídas, o que pode causar problemas com parentes. O cara percebe que suas características têm duas características de direção com níveis diferentes. Hugh começa a pensar no que isso poderia estar conectado. Hugh acredita que se conseguir elevar todas as suas habilidades até o nível 5, ele estará no topo do mundo. Nosso personagem imagina como ele irá conviver com todas as pessoas da Terra e, de um simples rato cinza, ele se tornará um novo tipo de pessoa, um deus. Sentindo uma dor terrível, Yandere sai da cama e decide encher o estômago para aliviar a dor. Hugh caminha até seu assento no trem e pensa em como pode ganhar dinheiro. Nesse momento, Paul sugere que Charlie vá até o vagão restaurante. A menina se recusa, alegando que tem comida e não precisa de cuidados. Ela tem sua própria mãe. Hugh captou a conversa e riu. Paul ficou bravo com Hugh e começou a explicar que ele e Charlie eram apaixonados um pelo outro quando crianças. Então ele sentia a necessidade de cuidar dela. Lloyd informou que havia esquecido o troco. Paul pediu para Charlie não ficar bravo com ele. Hugh come seu macarrão e observa tudo de lado. Poucos minutos depois, Charlie voltou com um macarrão instantâneo e disse a Hugh que eles estavam quase todos esgotados. Hugh ofereceu à garota algumas coxas de pato que ele tinha consigo. Charlie decidiu comprar os lanches de Hugh. Charlie não tinha a quantia necessária, então ela deu a Hugh um pouco mais do que o custo das coxas de pato. Para equilibrar as coisas, Ray ofereceu a Charlie meia laranja, que ela aceitou alegremente. O animal correu atrás da criança novamente. Hugh ficou satisfeito com o elogio e também notou que Charlie tinha um lindo sorriso. A partir de alguns fragmentos de memória, ele pensou que o pássaro poderia ser comestível e decidiu colocar as mãos na presa. Paul ficou bravo porque a garota preferia coxas de pato embaladas a ir ao vagão-restaurante com o namorado. Ele sentiu a magia em cada célula, mas era demais.
Charlie saiu rapidamente do seu assento. Paul perguntou para onde ela estava indo. Charlie respondeu que ia jogar o lixo fora. Paul volta sua atenção para Hugh. Diz que a culpa é dele e bate no cara. Paul joga Hugh no chão. Hugh está sangrando. Ele pensa em como seu corpo era muito fraco aos 18 anos. Yandere usa magia explosiva, magia de água, invocação de sombras e mal... Hugh relembra uma situação do passado, quando foi examinado por um médico dentro do trem. As pupilas de Hugh não respondiam, e o médico concluiu que o homem estava em coma profundo e que havia sofrido um traumatismo crânioencefálico. Hugh precisou ser levado ao posto de saúde mais próximo. O homem apresentava hematomas no braço e no quadril, fraturas na cartilagem nasal, ossos da cavidade oral e do nariz, sangramento, um dente faltando, 4 dentes soltos e hematomas no rosto. Antes do médico chegar, Hugh senta-se no chão do vagão do trem e olha para Paul. Em uma vida passada, o sujeito resolvia todos os problemas com os punhos. Hugh diz a Paul que ele é um monstro, o que deixa Paul furioso. Percebendo que o pássaro continuará a persegui-lo, Yandere decide mudar a direção de sua fuga. Mas então o pássaro voou para o céu. As pessoas ao redor veem tudo isso e ficam em choque, esperando a chegada da polícia. Paul ataca Hugh e diz que irá espancá-lo até a morte. Então Charlie chega e pede para Paul parar. Paul tenta explicar algo para Charlie, mas vê Hugh sorrindo para ele, zombeteiro. Hugh diz a Paul explicitamente que ele é um perdedor. Charlie empurra Paul para o lado, vai até Hugh e pergunta como ele está. Charlie pede ajuda ao médico, e Hugh estende a mão trêmula para ela e diz que está tudo bem. Hugh desmaia e Charlie senta-se ao lado dele, gritando pela ajuda do médico. Um policial chegou ao local e eles começaram a explicar a ele que Hugh tinha se metido em encrenca com Charlie. Charlie não gostou. Paul esperou até que Charlie fosse embora e atacou Hugh por causa disso. Charlie se sentiu culpada naquele momento. Parecia que tudo acontecia por causa dela. E Hugh não deveria ter se metido em encrenca. Paul começou a se justificar para o policial. Ele disse que foi ele quem começou, mas Hugh foi quem zombou dele. A menina estava com pressa, mas viu que o pássaro já estava morto e havia um homem ao lado dele. Por quebrar a lei, Paulo poderia ir para a prisão. Isso realmente assustou Paul. Ele pede para Charlie dizer que ele não é uma pessoa tão má. Yandere não conseguia se lembrar quem eram os caçadores. Nada adequado me veio à... Sem encontrar apoio de Charlie, Paul decidiu ligar para seu pai para que ele pudesse salvá-lo daquela situação. O pai de Paul começou a perguntar ao filho se ele tinha comido, com quem estava, e Paul imediatamente começou a chorar. No momento seguinte, Hugh acordou e sentia muita dor. Seu ser interior, que não experimentava comida há muito tempo, ficou encantado com esta bebida incrível. A menina ficou preocupada, mas Hugh disse que estava tudo bem. Hugh acha que Charlie é realmente uma deusa. Charlie diz que Hugh realmente a assustou e que ela irá ao hospital com ele. Hugh diz que está bem, mas Charlie percebe que os dentes do menino estão quebrados. Hugh percebe que antes seu corpo doía a cada arranhão, mas agora não. Nosso herói conta a Charlie que Paul o atacou de repente e começou a espancá-lo. Em casa, ele encontra um cartão de registro de residente. Este cartão revela que seu novo nome é Kevin Gears. Hugh sai do compartimento onde foi examinado. Charlie o segura para que o sujeito não caia. Hugh abraça Charlie e diz que ela é a deusa da escola, linda e gentil. Charlie olhou para Hugh e agora entendia por que seu rosto parecia tão familiar para ela. Hugh sentou-se, apoiando os joelhos no chão, e disse que estava muito feliz que a deusa da escola se lembrou dele. Charlie segurou o rapaz durante todo esse tempo e disse que mesmo nesse estado ele se comportou de forma bastante insolente. Nosso personagem diz que Charlie o lembrou que no futuro ele precisa dedicar mais tempo ao treinamento, porque ele precisa ser capaz de defender sua namorada. Charlie apoiou Hugh, mas lembrou que ele primeiro precisava ser capaz de se defender. Paul segue o policial, ele está muito chateado e chorando. Hugh foi colocado em uma enfermaria de hospital, Charlie veio com ele. Hugh se considera muito sortudo, parece que ele está no céu. A enfermeira diz a Hugh que este quarto é especialmente reservado para ele. Tem todas as comodidades, medicamentos, e ele pode ficar aqui até melhorar. Hugh está coberto de bandagens, mas de bom humor, e agradece à enfermeira. Mais tarde, uma tela interativa aparece novamente na frente de Hugh, e ele percebe que seus pontos de experiência pelo tratamento aumentaram, mesmo que ele não tenha pago pelo tratamento. Hugh gosta. Distou. Charlie foi até Hugh, com flores, e perguntou como o rapaz estava se sentindo. Hugh pediu a Charlie para mudar a atitude um com o outro, porque agora eles se chamam pelos nomes completos. É claro, é estranho. Yandere decide tentar e vai até o centro. A menina trouxe os óculos para Hugh.
Enquanto Hugh coloca os óculos, ele pensa que não teve muito contato com essa beldade antes. Ele só tinha ouvido falar que ela teve um grande casamento. Agora Hugh olha para a garota e entende que ela tem um bom caráter. Ela é muito legal. Hugh deveria agradecer a Paul por se comunicar com ela. Charlie diz que seu pai está vindo para o hospital agora, então ela e Hugh devem trocar contatos. Os caras se adicionam no Messenger. O pai de Charlie entrou no quarto do hospital. O pai de Charlie estava muito preocupado que sua filha estivesse ferida, então, quando ele viu sua filha, ele a abraçou. O pai de Paul também estava na sala. Ele começou a se desculpar com Hugh por não ser capaz de criar uma pessoa decente. O pai de Paul curvou a cabeça para Hugh. Hugh viu sua cabeça careca. Hugh interrompe o padre Paul, tenta se levantar e diz que não há necessidade de desculpas. O pai de Paul tenta fazer Hugh sentar novamente na cama, pedindo para ele não se mexer para que Hugh não se machuque mais. A mãe de Paul diz que o pedido de desculpas é apropriado e que Hugh não deveria se rebaixar ao nível do filho. Os pais de Paul querem compensar Hugh pelos danos causados. E Hugh admite que tudo o que aconteceu foi em parte culpa dele. Hugh começou a se justificar chamando Paul de perdedor. O pai de Paul disse que sabia disso, que Paul não deveria ter feito o que fez de qualquer maneira. Então Hugh poderia considerar a oferta de compensação. O pai de Paul anunciou a quantia de 800 mil yuans como taxa para resolver a situação. Hugh imediatamente pensou em quantos pontos conseguiria com uma quantia tão alta. O pai de Paul diz a Hugh que, se isso não bastasse, que o menino escolha o valor e eles lhe darão mais. Hugh, nesse momento, pensa que eles realmente estão gastando muito com o filho. Hugh se volta para o pai de Paul e diz que se importa muito com seu filho, mas é mais importante para Hugh que o próprio Paul entenda o que fez e corrija seu comportamento. Caso contrário, tudo isso levará à destruição da vida de Paul. Ele acha que gostaria de ir para lá. E então aparecem placas ao lado. Hugh reitera que é importante para ele que Paul entenda tudo. Caso contrário, tal comportamento prejudicará toda a sua família. O próprio Hugh não precisa do dinheiro. Foi a atitude benevolente de seu pai que levou Hugh a resolver esse conflito pacificamente. Hugh diz que, se isso acontecer novamente, a família de Paul só poderá culpar a si mesma, pois ele os alertou. O pai de Paul começa a chorar na frente de Hugh, notando a sensatez do menino. Os pais de Paul saem do quarto do hospital e pedem desculpas a Hugh. O pai de Paul parou o pai de Charlie no corredor e também pediu desculpas pelo filho. Ele queria manter boas relações entre as famílias. O pai de Charlie não demonstrou nenhum sinal de estar chateado ou ofendido, mas pensou que ele mesmo o espancaria se algo assim acontecesse novamente. As famílias se despediram e seguiram caminhos separados. O pai de Charlie percebeu que a menina não estava bem e perguntou o que estava acontecendo. Charlie respondeu que Paul era meio estranho. O pai de Charlie está feliz que sua filha esteja bem. Ela disse que Paul não vai mais incomodá-la. Mas, no geral, é estranho que a mãe de Paul tenha pedido para ele cuidar de Charlie. O homem disse que falaria sobre isso com a mãe de Paul um pouco mais tarde. E o próprio Paul não é tão maduro e razoável, especialmente em comparação com Hugh. O pai de Charlie notou a mudança no comportamento da menina e perguntou que tipo de relacionamento Charlie e Hugh tinham agora. Charlie reflete sobre o fato de que Hugh foi espancado por causa dela. Ele é um bom rapaz. Seria ótimo ser amigo dele. O pai de Charlie não dá nenhuma resposta clara a esses pensamentos. Charlie pede que seu pai seja mais específico. O homem diz à filha que pessoas sensatas como Hugh geralmente alcançam sucesso, e esse sucesso prevalece sobre os sentimentos pessoais. Yander observa tudo o que acontece com interesse por trás. O pai olha para a filha e diz que estar em um relacionamento com alguém como Hugh já é difícil o suficiente. É importante lembrar disso. Lá dentro, o pai implora à filha para não se apaixonar. O monstro agarra Intan com o punho e o levanta vários metros acima do chão. Nesse momento, Hugh calcula a quantidade de seus pontos e chega à conclusão de que o dinheiro gasto por outras pessoas em seu tratamento também se transforma em pontos. O pai de Paul mencionou que já havia gasto 200 mil yuans no tratamento de Hugh, o que significa que esse dinheiro se transformaria em pontos depois que o tratamento do menino fosse concluído. Hugh percebe que mesmo neste ponto ele já tem pontos suficientes. O rapaz decide gastar seus óculos em tratamento de visão porque ele tem problemas de visão. Após confirmar sua ação, Hugh abre os olhos e percebe que consegue ver tudo muito claramente. Hugh vai até o espelho, olha-se e gosta do seu reflexo. Hugh olha para os próprios olhos e pensa que eles são o espelho da alma. E olhos atraentes têm uma estrutura clara e multicamadas. São brilhantes e saturados. O cara olha para si mesmo e não acredita que parece mais atraente com olhos saudáveis. Nas estatísticas de Hugh, nível de atratividade aumentou. Hugh percebeu que diferentes características estão conectadas umas às outras.
Mudando uma coisa, você pode obter um aumento no resultado geral. Charlie enviou uma foto de comida para Hugh e perguntou se ele queria comê-la. Na foto, entre as várias comidas, havia frango. Então Hugh disse que não conseguiria comer porque não tinha dente. Em vez de comida, o rapaz pediu para trazer um livro. Charlie pediu desculpas. Ela se esqueceu completamente do dente de Hugh. A menina prometeu trazer um livro. Lloyd garantiu ao seu chefe que estava bem, que não estava tão assustado e que não tinha problemas. De forma completamente relaxada, Yandere começa uma conversa com a criatura. No dia seguinte, Charlie trouxe um livro para Hugh. Era um livro sobre atuação, mas Hugh não gostou muito. O cara ficou muito bravo e pediu para pegar o livro de volta. Parece que Charlie está apenas rindo dele. Charlie disse que era uma brincadeira, mas na verdade ela trouxe outro livro interessante. E Hugh o pegou para dar uma olhada. Ele entende por que não encontrou uma única criatura no caminho para cá. Afinal, o Golem guarda esse território. Charlie percebeu a rapidez com que o humor de Hugh mudou e pediu para não chamá-la de deusa, mas de irmã. Os meninos se aproximaram mais um do outro. No momento seguinte, o punho da criatura voa bem na frente do rosto de Yandere. Charlie respondeu que não tinha pensado nisso, mas notou que Hugh parecia muito mais atraente sem os óculos. Ele pode evitar o monstro graças à sua agilidade aumentada, mas seu novo corpo ainda é fraco. Na próxima vez que a criatura tenta atacar, Yandere a observa cuidadosamente. Hugh decidiu que a garota não queria mais ouvi-lo, e Charlie lhe disse para preparar um discurso, porque amanhã Hugh encontraria seu pai novamente. Hugh não entendeu porque Charlie mencionou seu pai tão de repente. Um pouco mais tarde, Paul foi ao quarto de Hugh e começou a pedir perdão pelo conflito que havia ocorrido entre eles. Os pais de Paul também estavam lá. Eles viram tudo e choraram. Hugh aceitou o pedido de desculpas de Paul, observando que Paul tinha pais muito bons. O pai de Paul deu a Hugh mais de 1 milhão de yuans como compensação e garantiu a Hugh que tal coisa não aconteceria novamente. Hugh percebe que agora pode melhorar muito suas estatísticas e ainda ter meio milhão de yuans sobrando. Embora meio milhão seja uma grande quantia, ainda mais dinheiro será necessário para melhorias futuras. Hugh está deitado na cama do hospital e pensa no melhor curso de ação. Talvez fosse melhor comprar um apartamento com todo o dinheiro, mas aí não lhe sobraria dinheiro para a comida normal. Todo esse tempo, Ethan ficou deitado no chão. Hugh queria se levantar para cumprimentar o homem, mas o pai de Charlie disse a Hugh para ficar na cama. O homem começou a tirar um presente para Hugh. Este presente acabou sendo dinheiro. O pai de Charlie também queria compensar Hugh pelos danos que Paul lhe causou. Hugh começou a se opor, pois não podia aceitar dinheiro do pai de Charlie, e a própria Charlie praticamente não tinha nenhuma relação com Paul. Hugh disse que Charlie era inocente, então ele não aceitaria dinheiro da família dela. Esse ato agradou o pai de Charlie. Após a recuperação de Hugh, o pai de Charlie ficaria feliz em vê-lo como convidado. O pai de Charlie também pediu a Hugh que ficasse de olho na filha caso as universidades deles fossem próximas. Hugh ficou chocado e disse que estava estudando em uma universidade de nível superior. Essa informação surpreendeu Charlie. Hugh continua dizendo que costumava levar as notas de forma leviana, então ele seguiu o caminho errado, e quando viu seus resultados, sentiu arrependimento. Ethan só conseguiu levantar a cabeça para ver melhor o caçador. Hugh diz que não pode voltar ao passado, mas pode mudar o presente, começar uma nova etapa na vida na forma de universidade. O pai de Charlie diz a Hugh que ele pode começar um negócio porque recebeu uma grande compensação do pai de Paul. Hugh responde que precisa se estabelecer primeiro. O pai de Charlie diz que o futuro está com pessoas como Hugh. Hugh responde que o pai de Charlie continuará apoiando sua filha por muitos anos. E o próprio Hugh gostaria de ser como um homem antes de tudo, em espírito. O pai de Charlie gostou da conversa com Hugh, mas era hora dele e Charlie irem embora, então deixaram o menino descansar e ganhar forças. Charlie se despediu de Hugh. Entanu não gosta da maneira como os acontecimentos estão se desenrolando e fica muito irritado. Hugh decide deixar o hospital. A enfermeira pede os contatos do rapaz. O herói da nossa história está falando sobre o que acontecerá nos próximos anos. O país se desenvolverá. Os preços subirão muito. E aqueles que conseguirem aproveitar essa oportunidade ficarão ricos. Hugh vai a uma imobiliária para comprar um apartamento. O rapaz pede para encontrar um apartamento pequeno perto da universidade. O rapaz recebe a oferta de um apartamento luxuoso, de acordo com suas necessidades, e por um preço acessível. Ele estudou algo até então desconhecido e milagroso como um telefone. Entretanto, agora que nosso herói tem mais de 1 milhão de pontos, é hora de se aprimorar. A primeira coisa que Hugh queria mudar em si mesmo era seu dente faltando. Para obter uma licença, foi criada uma associação de caçadores. O chefe pediu para Lloyd ir com Eugene
e verificar o que estava acontecendo com as escamas de Lloyd, e a garota foram para o porão localizado embaixo da loja. Hugh começou a flutuar no ar e a brilhar. Uma sensação de poder tomou conta dele. Seu cérebro ficou muito claro. Mas o cara se sentiu mal devido à grande quantidade de informações. Nosso personagem não percebeu imediatamente que tudo precisava ser feito gradualmente para evitar consequências desagradáveis. Hugh abre os olhos e se pergunta se ainda está vivo. O cara não entende que dia é, mas sente como se tivesse nascido de novo. Depois, todos os alunos são convidados a apontar a lente para criaturas que se parecem com borboletas. O cara melhorou suas habilidades mentais. Agora ele era forte em contabilidade, finanças, marketing e literatura. O homem não entende por que os terráqueos usam Pixiglass para identificar inimigos. O dispositivo também pode ser usado para procurar recursos valiosos. Os pensamentos do cara são interrompidos por um telefonema. Hugh recebe uma ligação da universidade dizendo que pediu 15 dias de folga e que hoje é o último dia que ele pode vir para a universidade. Este é um método prático e simples, mas não tem a precisão necessária para determinar o verdadeiro valor de um recurso. Hugh recebe uma notificação do sistema. Na tela interativa é indicado que Hugh pode aumentar seu carisma em 200 mil pontos. Hugh quer melhorar seu carisma, mas 200 mil pontos é muito caro. Nosso herói é informado que quanto maior seu nível, mais pontos ele terá que gastar cada vez que melhorar suas características. Hugh tenta se forçar a não pensar nisso. O sistema também informa Hugh que ele pode receber presentes e que gastar dinheiro reduz a chance de receber um presente. Todas essas regras parecem complicadas demais para o nosso herói. Então ele decidiu descobrir isso em outro momento. A atenção das meninas foi atraída para um rapaz bonito. Elas não entendiam quem era. Esse rapaz bonito era Hugh. Ele voltou para a universidade. Hugh fez ajustes em sua aparência. Corrigiu a ponte do nariz, tratou os olhos e o nariz. Ele está satisfeito com a mudança em seu rosto. Um cara vai ver seu professor na universidade para fazer o check-in. Hugh explica que ficou ausente por muito tempo porque estava em tratamento e até trouxe um atestado. O professor não acreditava que Hugh estivesse no hospital. Então, o certificado o surpreendeu muito. Hugh pensou que em sua vida passada, o professor realmente não o ajudou em nada, porque ele tinha uma mente ruim e um corpo subdesenvolvido. Então Hugh conseguia lidar facilmente com ele. Yandere trocou de roupa e foi ver o que estava acontecendo lá. A professora diz que o dormitório de Hugh é muito barulhento. Hugh dá um presente ao professor e diz que os médicos lhe prescreveram repouso e nada de barulho. O professor concorda em fazer concessões, mas avisa que a nova sala custará mais a Hugh. Em sua vida passada, Hugh teve azar com seus colegas de quarto. 5 caras intimidaram Hugh. Ele não quer que isso aconteça novamente. Parece que o corpo de Lloyd tem propriedades anti-magia. Hugh envia uma foto de Charlie e escreve que ele retornou à universidade e ao dormitório. Charlie parabenizou o rapaz e o aconselhou a comer bem. Hugh gosta dessas mensagens de Charlie. Ele acha que a garota se importa com ele. O monstro começa a se aproximar das pessoas, fazendo com que fogo seja aberto na tentativa de deter a criatura. Hugh tem 40 mil yuans restantes e vai ao mercado comprar mantimentos. Ao sair da loja, Hugh vê um cara sentado no chão vendendo livros. Hugh sabe que o livreiro e sua família estão em uma situação difícil, então o menino paga seus estudos sozinho. Hugh pergunta o preço do livro. O cara anunciou o preço, mas Hugh não gostou, porque o cara estava vendendo livros usados pelo preço de novos. No final, Hugh comprou um livro. Era um livro sobre autotransformação, o que fez com que o sistema desse um presente a Hugh. Hugh viu um livro sobre o juramento do farmacêutico na sua frente, mas não entendeu por que precisava daquele livro. O rapaz se perguntou se deveria melhorar mais. Ele decidiu que era hora de aumentar seu nível de inteligência. Um momento depois, Hugh voltou à realidade. Ele ergueu as mãos acima do corpo, imaginando que estava segurando um livro. O livreiro olhou para Hugh confuso e perguntou o que ele estava fazendo. Mais tarde, Hugh e a professora entram na sala de aula. E a professora pede que Hugh se apresente aos seus colegas. Hugh pensa em como, em sua vida passada, depois de se apresentar ao grupo, todos riam dele. Mas agora tudo é diferente. O sujeito começa a falar sobre si mesmo com confiança. Nosso herói nos conta que veio de outra cidade. Estava no hospital e não pôde vir antes, mas espera recuperar o tempo perdido. As meninas olham para Hugh com carinho. Hugh diz que estuda finanças para realizar seus sonhos e quer se tornar uma pessoa gentil e rica. Alguns de seus colegas dizem que Hugh está sonhando. No entanto, as meninas acham o discurso de Hugh bonito. Hugh decidiu terminar seu discurso com confiança. Ele perguntou se havia um líder de grupo no grupo para discutir a taxa para aulas adicionais
e se havia alguma garota no grupo que gostasse dele, já que o rapaz nunca havia se apaixonado. Hugh diz que se alguma garota gosta dele, ele está pronto para se comunicar em particular, não em público. Os caras não gostaram do comportamento de Hugh. O próprio Hugh acha que os homens não serão um empecilho para ele nesta vida, então não há necessidade de se preocupar. Todas as meninas do grupo correram imediatamente até Hugh e pediram para trocar contatos. Em algum momento, o líder do grupo se aproximou da mesa de Hugh. O nome da chefe das alunas é Samantha. Ela está disposta a negociar com Hugh sobre o pagamento de uma mensalidade extra e também quer que Hugh a adicione nas redes sociais. Hugh olha para Samantha e lembra que ela é uma das 3 deusas da universidade. A garota se inclina sobre Hugh, ela fica bem perto dele. O cara brinca dizendo que ela faz suas exigências muito rápido. Samantha diz que Hugh também faz exigências, então por que ela não pode? Hugh se lembra de que, em sua vida passada, Samantha armou para ele. O cara até queria largar a escola, mas agora planeja mudar tudo. Hugh pergunta a Samantha por que ele precisa adicioná-la como amiga, já que ele só estava procurando uma monitora. Hugh supõe que a garota gostou dele, e o rosto de Samantha muda ao ouvir essas palavras. A garota se levanta e declara orgulhosamente que não está interessada em Hugh. Hugh imediatamente muda de assunto para o custo de aulas adicionais. Samantha percebeu isso e definiu o preço de uma aula. O rosto de Intan demonstrava medo. O rosto de Yandere refletia calma absoluta. Samantha disse que avisaria o rapaz com 3 dias de antecedência. Por trás, Samantha é abraçada por outra colega de classe dos meninos, Julie, que lhe diz que encontrou um cara bonito. Um cliente apareceu na loja querendo pagar mais rápido pelo produto selecionado. Os ratos caem no chão, gritando estridentemente. Hugh olha para Julie e a elogia pelo seu lindo nome. O próximo era um monstro com uma cabeça parecida com a de uma ameba. Entretanto, Hugh não responde às perguntas da garota. Julie tenta fazer o rapaz falar, pergunta sobre o telefone de Hugh, mas Hugh apenas responde secamente. Julie acha que o comportamento dele é semelhante ao comportamento de crianças de famílias ricas. A menina continua perguntando a Hugh sobre seu telefone. F. Hunter não esperava que essa explicação funcionasse, e A. Hunter decidiu se preparar para o fato de que não haveria habilidades despertas. Hugh lembra que Julie era amigável com todos em sua vida passada, mas depois manipulava as pessoas pedindo dinheiro. Os colegas de Hugh pedem que ele seja mais amigável com Julie, porque ela é gentil e tão bonita quanto a líder da turma. Hugh diz que simplesmente não quer se comunicar com Julie, e embora a chefe das alunas seja bonita, ele presta atenção antes de tudo à inteligência e ao caráter da garota. Era noite e os estudantes estavam aglomerados ao redor do elevador no dormitório. Hugh decidiu subir as escadas até seu quarto. Nosso herói entra em seu quarto e vê seus colegas de quarto. Os meninos claramente não estão felizes em ver Hugh. Hugh vê Chuck sentado na cama. Hugh pede para Chuck sair da cama e colocar uma cadeira, que Chuck derruba ao ver Hugh. Os rapazes terminam o que sobrou do fast food, conversando casualmente. Hugh pega a cadeira e pergunta a Chuck onde fica seu assento. Chuck diz que sua cama está em cima. Hugh começa a subir no segundo beliche da cama. Os vizinhos de Chuck o acham um cara interessante, mas um tanto arrogante. De repente, um dos rapazes percebe que Hugh tirou um martelo da mochila e grita. Hugh escondeu o martelo atrás de um livro para que o outro vizinho não percebesse. Chuck estava prestes a atacar Hugh quando um vizinho o impediu. Os rapazes ficaram assustados com o martelo de Hugh. O quarto vizinho entende que há algo errado com Hugh. Ele precisa ser mais cuidadoso. Ou melhor ainda, ir embora de vez. Os meninos saem abruptamente da sala e Hugh pergunta para onde todos foram. Os colegas de quarto de Hugh o enganam, dizendo que ele precisa sair e ajudar uma garota. Hugh está sentado sozinho em seu quarto, imaginando se assustou demais seus vizinhos. O cara tem tempo para pensar. Ele acha que não deve confiar muito no sistema, porque o conhecimento pode não influenciar a mente. Na vida real, ele precisa confiar mais em si mesmo. As meninas sentam e conversam sobre Hugh durante o café da manhã. Julie conta à amiga que Hugh vem de uma família rica. Claire ouve a conversa das meninas e pensa na injustiça deste mundo. Ela estuda na mesma universidade, mas não tem a oportunidade de morar no dormitório de intercâmbio internacional da universidade. Julie pergunta a Samantha se sua família é rica e quantas casas eles têm. Claire fica chocada ao saber que as pessoas possuem várias casas. Samantha percebe Hugh pelo canto do olho. As meninas chamam Hugh, desejando-lhe bom dia. Hugh cumprimenta os meninos calorosamente. Julie leva um momento para se aproximar de Hugh e pergunta como ele conseguiu entrar no dormitório no primeiro andar. Isso é muito legal. Os meninos que também ouvem essa pergunta acham que tem algo a ver com o professor, mas Hugh se refere à sorte e à fortuna. Chuck anda pelo corredor e pensa alto sobre como todos ao seu redor o irritam. Como são idiotas as caras dos caras ao seu redor.
A menina quebrou a barra de chocolate ao meio e ofereceu metade a Lloyd. Chuck se aproxima de Hugh, seu cigarro caindo no chão. Houve silêncio no corredor. As meninas começam a cochichar, porque ninguém entende o que está acontecendo. Chuck tem medo de Hugh. Já está suando, quando de repente outros vizinhos de Hugh e Chuck intervêm, desejam um bom dia a Hugh e perguntam se o vizinho já tomou café da manhã. Chuck não gosta muito disso. Houve rumores antes de que Kyle havia atacado alguém. Chuck respondeu que tinha muitas coisas para fazer, então não poderia ser esperado hoje. Samantha e Julie não entendem como os meninos se conhecem. Os vizinhos de Hugh se voltam para o rapaz e dizem que o ajudarão se houver necessidade. Nesse momento, o elevador chegou. Os vizinhos de Hugh disseram que iriam no próximo, pois já havia muita gente no elevador. O elevador era apertado. Samantha estava muito perto de Hugh. Hugh percebe a figura deslumbrante da garota. O elevador para e quase todo mundo sai. Um cara se aproxima de Hugh, coloca a mão em seu ombro e diz que Chuck tem medo de Hugh. Hugh pede para ele não tocar nele, ele não gosta. Ele tira a mão do rapaz do seu ombro. Hugh percebe sua carteira no bolso do peito do sujeito, ou seja, o sujeito já havia roubado a carteira de Hugh. Nosso herói agradece sarcasticamente ao sujeito por cuidar da carteira. O rapaz correu para o seu andar. E Hugh pensou em como os conflitos podem ser resolvidos sem violência. Samantha observou os meninos e decidiu perguntar a Hugh por que ele não era amigável. Pois em seu discurso de boas-vindas, ele disse que queria ser amigo de todos. Hugh disse que não se lembra disso. Samantha e Hugh entram na sala de aula. Julie acena para eles. Samantha pergunta a Hugh que tipo de amigos ele gostaria de fazer. Kyle entrega ao taxista um maço grosso de notas. Julie ouviu tudo isso e riu. Ela disse que Hugh era engraçado e ela não conseguiu evitar rir. Julie perguntou a Hugh se ele poderia adicioná-la no Messenger. Hugh claramente não queria fazer isso, mas disse que poderia adicionar mais tarde. E, como ele não é muito ativo no uso de mensageiros, não se pode esperar uma resposta rápida dele. Samantha olhou para Hugh com ressentimento e perguntou se esse era o motivo de Hugh não ter respondido a ela no mensageiro e se ele a via como uma aluna-chefe. Hugh pediu desculpas a Samantha e disse que tinha muito que fazer ontem. Samantha ficou brava com isso e nem olhou para Hugh. Depois que a garota foi embora, Opley afirmou que agora eles precisavam preparar Lloyd para ir para casa. Samantha disse que a melhor opção é manter distância. Embora Hugh tenha um alto nível de contabilidade, o que o sistema mostra a ele ainda não entende muita coisa. Hugh lê um livro especializado, as tarefas não são difíceis, o cara entende que quando entender tudo completamente, aplicará seu conhecimento para ganhar dinheiro. Hugh agora percebe que adquirir conhecimento não é o principal. O principal é entender e dar sentido às informações que você está estudando. Nosso herói entende que se ele não consegue tirar da cabeça a informação que precisa, então todas as informações que estão na sua cabeça se tornam um fardo. Portanto, precisamos agora adquirir conhecimento para que problemas não surjam no futuro. Hugh quer criar um plano que ele colocará em prática. Yander conta sobre o acidente e o convite de trabalho para Anton. Ele não respondeu à oferta de Kyle James, citando um encontro fictício com Anton. Samantha se pergunta por que Hugh está estudando aqui se ele consegue aprender tão rápido sozinho. Hugh conta a Samantha e Julie que antes de ir para a escola, ele brigou e acabou no hospital, o que o fez perder os exames de admissão, e que ele é basicamente um gênio que não tinha motivação e agora está tentando consertar isso. O cara não se importa se as garotas acreditam nele ou não. Samantha acha que Hugh está mentindo. Julie, pelo contrário, acredita em Hugh. Ela disse que no primeiro encontro percebeu que Hugh era diferente dos outros caras. Hugh acha que Julie não é burra. Em sua vida passada, a garota brincou com os sentimentos dos homens e, no final, casou-se com um homem rico. Talvez seja por isso que ela tenta ser gentil com Hugh. Hugh decidiu descobrir o que Samantha pensava dele. Nesse momento, Yandere sentiu uma energia poderosa sob seus pés. Anton olhou confuso para o sujeito assustado. Samantha continua dizendo que um dia antes de Hugh entrar na faculdade, a namorada o traiu com um cara rico, o que deixou Hugh destruído. Hugh não conseguiu aceitar isso, então ele foi resolver o conflito com seu agressor usando os punhos, e, como resultado, o próprio Hugh foi espancado e acabou no hospital. Depois que Hugh recobrou da razão, a raiva explodiu dentro dele. Ele decidiu se vingar de seus agressores e começou a estudar diligentemente. Hugh ainda guarda o telefone que ganhou de sua ex-namorada. Esse telefone lembra Hugh do passado e o motiva a alcançar o sucesso. Samantha acredita que Hugh evita deliberadamente garotas atraentes, incluindo ela, para não repetir os erros do passado. A garota acredita que Hugh tem medo de novos relacionamentos, ele foi magoado no passado, então não fez nenhuma tentativa de se aproximar de nenhuma das garotas. Hugh começou a sorrir para Samantha
e perguntou se ela estava escrevendo romances. Samantha não perdeu a compostura e disse que, como chefe de turma, tinha muitas coisas para fazer e não havia tempo para escrever contos. A reação de Samantha mostrou a Hugh que ele havia acertado em cheio, mas em sua vida passada, ele não tinha ideia de que Samantha estava realmente interessada em escrever. Samantha já transou com Hugh no passado, mas seus resultados ainda são impressionantes. Samantha tem autodisciplina, autocontrole e uma personalidade forte. Parecia que depois dos estudos, Samantha viveria uma vida maravilhosa, mas não foi bem assim. Hugh pensou um pouco, pois não fazia ideia de que Samantha tinha esse lado da personalidade. O que significava que a garota era muito cautelosa. Hugh começou a pensar no que deveria fazer a respeito. Ele programou o despertador para 9h30 e pensou que já que o chefe tinha feito a poção, ela certamente funcionaria. A pessoa desconhecida era Charlie Hunter, um caçador de classificação S, o melhor do país e um herói nacional. Hugh decidiu ver que segredos Samantha estava escondendo. Samantha senta na sala de aula e se pergunta por que Hugh está enganando-a e se ela descobriu que ela realmente escreve novelas. Julie sugere que Hugh vá ao refeitório. Hugh se recusa, alegando assuntos inacabados. Julie se jogou no pescoço de Samantha, chorando, chateada por Hugh a estar rejeitando. Samantha acha que Julie está apenas brincando com Hugh. Samantha aconselha Julie a ignorar Hugh. É noite, Hugh está andando pela rua e pensando no fato de que precisa comprar um computador, um telefone e um novo cartão SIM. Hugh está chateado porque a comunicação é muito cara, ele precisa ser mais econômico. Os S-Hunters se entreolharam antes de começar a empurrar. Chuck acorda e vê Hugh. Chuck fica assustado. Hugh coloca sua mochila no chão fazendo muito barulho. E um dos caras também acorda. Hugh sai do quarto para o corredor e ouve os meninos discutindo sobre como eles estavam com medo e queriam sair do quarto para não terem que morar com Hugh. Nosso herói gosta de assustar seus colegas de quarto. No dia seguinte, Hugh foi à loja para escolher um telefone. Ele sabia que em alguns anos o mercado de eletrônicos cairia. Hugh comprou um smartphone de marca cara porque sabe que no futuro ele será o telefone mais relevante em termos de relação preço-desempenho. Yandere se lembra da estátua do leão que estava perto da passagem. Depois de comprar um telefone e um laptop, Hugh quis ir para uma autoescola, mas não tinha dinheiro suficiente, então decidiu ser mais econômico. Kyle, com um sorriso no rosto, sugere que você coloque a mão na boca. Após comprar o cartão SIM, o sistema deu um presente a Hugh. Enquanto ele pensava, Charlie já estava parado na boca do leão. De qualquer forma, Hugh aceitou o presente. Descobriu-se que ninguém conseguia rastrear seu cartão SIM sem sua permissão, e ele também podia interceptar chamadas. Hugh acredita que se esse cartão SIM for usado corretamente, ele será útil. O cara decide usar o novo cartão SIM como seu principal. Julie fala com Samantha. Ela pergunta quem é Hugh, já que ele mora em um albergue internacional, ele deve ter pais ricos. Julie reflete que os vizinhos de Hugh também são ricos, mas são inferiores ao sujeito em temperamento. Hugh é um pouco rude. Samantha finge ler um livro e não participa ativamente da discussão. Ela diz que esse é apenas o personagem de Hugh. Mas assim que eles andaram um pouco para frente, eles se encontraram novamente diante da mesma estátua. Existem diferentes números de telefone no mundo. Os números de nível mais alto geralmente são mantidos por autoridades e podem ser vendidos em leilão. Samantha vê o novo número de telefone de Hugh e percebe que não é qualquer número, é incomum. Julie percebe que o comportamento de Samantha mudou de alguma forma. Samantha não quer revelar que ficou surpresa com o número de Hugh. Ela diz a Julie que acabou de passar por um momento assustador no telefone. Ele poderia tornar a vida mais fácil para todas as raças. Hugh está tentando encontrar algo na internet. Hugh procura e não encontra a conta de trabalho de Samantha. O cara conclui que esse grupo foi criado um pouco depois, porque definitivamente tinha fãs. Hugh sabe que está chegando a hora da literatura online, onde obras literárias serão apresentadas em filmes e programas de TV. Nosso herói sabe que as novelas se tornarão populares no futuro. Então, com o conhecimento de Hugh e o talento de Samantha, os rapazes podem alcançar o sucesso. Hugh tenta encontrar um relato de outra obra de Samantha e consegue. Para adicionar como amigo, você precisa responder quem você é, qual é seu relacionamento com Samantha e por que você está adicionando como amigo. Isso confundiu Hugh, porque ela estava apenas escrevendo contos, não fazendo nada ilegal. Então, por que esse interrogatório era necessário? Hugh decidiu procurar outras histórias de Samantha. Para sua surpresa, ele simplesmente não encontrou muitas, embora soubesse que no passado, antes de estudar, ela tinha 6 empregos.
e agora ela recusava 4, o que é incomum para Samantha. Hugh chega à universidade e é imediatamente repreendido por Julie na aula. Outros colegas comentam que Julie está perseguindo Hugh, flertando abertamente com o rapaz. Ele consegue parar o lobo por um curto período usando sua arma e espalhando chamas ao... Julie conta a Samantha que Hugh chegou, mas Samantha mal reage. A criatura se prepara para atacar Kyle por trás. Nosso personagem acha engraçado observar a situação na sala de aula. Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Quem vai se relacionar com quem será amigo de quem e quem vai trair quem. Com um golpe poderoso, ele derrota o monstro. Julie pergunta a Hugh por que ele não respondeu às suas mensagens. O cara diz que estava lendo um livro, então não percebeu a mensagem. Os colegas de classe discutem sobre Hugh e dizem que não há nenhuma diferença específica entre eles e Hugh, porque Hugh aproveita todas as oportunidades para rir de alguém. Julie pergunta a Hugh se ele vai fazer o exame para se transferir mais cedo para o segundo ano. Hugh não entende porque todos começaram a olhar para ele de forma tão estranha. E de qualquer forma, é muito cedo para falar sobre o exame de transferência. É só em maio. De costas um para o outro, eles dividem as responsabilidades. Os colegas que ouviram essa conversa também começaram a discutir a possibilidade de transferência. Os meninos estavam falando sobre isso alto o suficiente para Hugh ouvir. Eles estavam discutindo como seria muito embaraçoso se tentassem se transferir e não desse certo. Um dos caras, Scott, diz que depois da escola ele não precisará trabalhar, então isso tudo é inútil. Outro cara, Phil, diz a Scott que é verdade, porque sua família tem 4 apartamentos no centro da cidade. Scott corrige Phil e diz que não são 4 apartamentos, mas 4 prédios de apartamentos. Todos no grupo começaram a discutir como a família de Scott era muito rica, já que eles possuíam muitos imóveis. Samantha pensou em quanto dinheiro poderia ser ganho apenas alugando esses espaços. Hugh acha que Scott é um destruidor de sua família, porque na vida real nem tudo é como o cara diz. A família de Scott tem imóveis, mas não tão grandes quanto o próprio Scott afirma. E o cara pode se dar ao luxo de viver uma vida confortável. Hugh acha que a família de Scott é de classe média, mas ele não entende seus colegas de classe que foram tão facilmente enganados pelas palavras de Scott. O comprador perguntou indignado. Se não conhecia o seu produto, como iria vender? A garota acredita que Hugh vence em todos os aspectos. Ele é muito diferente dos outros, embora todos os rapazes tenham a mesma idade. Também é importante para Samantha que Hugh seja calmo e imperturbável. E ela também tem medo de admitir para si mesma que Hugh é fofo. Yandere duvida da simplicidade de seu plano de dominar o planeta. Hugh não discutiu esse assunto agora, dizendo que eles retornariam a essa conversa mais tarde. Uma das garotas, Fiona, olha para Hugh e pensa que o rapaz é muito diferente de todos os outros, que ele não está interessado nos colegas de classe, que talvez ele estivesse planejando se transferir tão rápido. Hugh já está surtando com toda essa conversa sobre tradução. Ele diz a todos que é muito cedo para perguntar sobre isso. Julie pergunta a Hugh por que o rapaz estuda matemática, se isso não é realmente necessário para sua educação. Yandere avisa o caçador do perigo. Então Charlie tem tempo de se virar e esfaquear o animal que corre na boca. O rapaz considera o comportamento dos colegas infantil e até pensa em brincar com eles. O assunto da transferência de Hugh continua a ser tema de debate, com alguns sugerindo que Hugh está simplesmente hesitante em anunciar a sua transferência ou não quer falar sobre o assunto com antecedência. Scott pergunta para onde exatamente Hugh gostaria de se transferir. Hugh responde que precisa pensar com cuidado. Kyle coloca a mão na boca da estátua. Phil diz que se Hugh entrar, Phil comerá meio quilo da merda de Julie. Julie ficou irritada com essas palavras. Hugh respondeu que Julie poderia discutir esse assunto com Phil, e para torná-lo mais saboroso para ele, ele deveria alimentá-la melhor. Samantha e Julie ficaram enojadas com essas palavras. Julie atacou Hugh. Julie disse que não havia necessidade de ser como Phil e ser tão nojento. Um de seus colegas de classe se opôs e disse que vindo de Hugh parecia uma piada engraçada. Phil pensou um pouco. Ele não conseguia entender por que isso era considerado uma piada vindo de Hugh, mas algo nojento vindo do próprio Phil. Scott percebe a mudança de humor na sala de aula. Julie parece envergonhada. Samantha ri como nunca antes. O rapaz não pode deixar Hugh ofuscá-lo, porque senão Scott não vai conseguir uma namorada. Scott intervém na conversa e diz que tem um lugar para ficar perto da universidade. Então, quando Hugh fizer suas provas, Scott pode acolhê-lo. Dirigindo-se diretamente a Hugh, Scott diz que abrirá mão do aluguel se Hugh aceitar a oferta, mas que ele precisará estudar bastante para o exame. Hugh acha que Scott está tentando provocá-lo e diz que eles podem voltar a esse assunto quando chegar a hora. Nosso herói percebe que há silêncio na sala de aula. Samantha acha que Hugh não conseguiu deixar de notar a provocação de Scott.
Samantha decide apoiar Hugh. Ela diz que com seu nível de matemática ele terá sucesso. A menina diz que Hugh tem excelentes habilidades de aprendizado, ele tem bons conhecimentos e a tradução não deve ser difícil. Hugh ficou surpreso com o elogio e decidiu que Samantha estava tramando algo. Scott não aguentou mais ouvir isso. Perguntou qual era o nível de conhecimento de matemática de Hugh e pegou todas as anotações de Hugh para dar uma olhada. Scott olha para a gravação e não consegue entender nada. Samantha diz que Scott nem sabe qual fórmula usar. Isso deixa Scott irritado. Fiona pega as anotações e pergunta por que não há um processo de cálculo nelas. Hugh responde que escreve a resposta imediatamente porque o tópico é fácil. Hugh faz suas anotações. Fiona admira o conhecimento de Hugh. Julie diz que Hugh deve ter trabalhado duro para entender tudo isso. O próprio Hugh sente que seu conhecimento é insuficiente e acredita que precisa estudar ainda mais. As meninas dizem o contrário. Elas acham que Hugh se esforça muito e estuda muito. Outros colegas começaram a abordar Hugh e pedir ajuda com tradução e estudos. Tudo isso irrita Scott. Ele vê que Hugh é diferente de todos eles, ele é mais inteligente. Todos se sentem atraídos por ele, especialmente as garotas. Scott não suporta isso. Até a chefe das alunas, Samantha, apoia Hugh. Scott vê e percebe tudo isso. Scott, furioso, assumiu uma postura ofensiva. Desejou sorte a Hugh na tradução. O rapaz expressou esperança de que Hugh, após terminar seus estudos, encontrasse um emprego rapidamente e em 10 anos pudesse economizar para dar entrada em uma casa, que Scott agora tem. Hugh acha que Scott é uma criança ingênua. Scott continua dizendo que Hugh pode não ter uma renda muito alta no começo, mas ele não precisa se preocupar e pode alugar um dos apartamentos de Scott. Ele até dará um desconto ao seu colega de classe. Um de seus colegas de classe notou que Hugh morava em um dormitório internacional. Então era improvável que ele precisasse da ajuda de Scott para conseguir um apartamento. Scott começa a defender a localização conveniente de seus apartamentos, enquanto Julie se pergunta se as famílias de Hugh e Scott poderiam competir entre si. Samantha acredita que esse é um conflito que está tomando proporções exageradas e que nem vale a pena falar sobre ele. Samantha quer ver como Scott vai se comportar após ser derrotado. A garota vai intervir no conflito no último momento. Hugh decidiu perguntar a Scott qual era a casa mais cara que sua família possuía. Scott respondeu com raiva que todas as suas casas eram caras. Ele sabia que se Yandere fosse um caçador de nível F, ele não seria capaz de olhá-lo nos olhos sem medo. Scott ficou tenso e Hugh perguntou se ele estava certo. Scott ficou furioso, levantou-se do assento e caminhou em direção a Hugh. E então, parado diante da saída do portão, Kyle faz um acordo com o caçador de F. Nosso personagem começou a contar fatos sobre as imagens da casa e Scott ficou surpreso. Hugh também disse que a família de Scott aluga o restante das casas e que eles também compraram um pequeno espaço para montar uma loja. Scott percebeu que Hugh sabia tudo sobre os imóveis de sua família. Scott se sentiu estranho e Hugh perguntou quanto valia a casa mais cara que a família de Scott possuía. Scott ficou muito bravo com Hugh, mas então Samantha interveio e perguntou quem era Hugh. Hugh não respondeu à pergunta de Samantha, mas continuou falando sobre Scott, que ele veio de uma vila que seria demolida. No entanto, a família de Scott não estava envolvida na ocupação da vila e veio em seu socorro quando outras pessoas negociaram com os incorporadores para fornecer novas moradias. Hugh observou que foi sorte e que Scott, em vez de se gabar, deveria concentrar sua energia em melhorar sua vida e valorizar o que tem. Hugh concluiu seu discurso dizendo que os benefícios financeiros da família de Scott não tinham nada a ver com ele, e pediu que Scott ficasse longe e esclarecesse suas histórias confusas e falsas. Scott não entende como Hugh descobriu tudo isso, e isso deixa o cara muito irritado. Hugh disse que aprendeu todas as informações sobre cada um dos seus colegas de classe, para saber com quem sair e com quem não sair. Ao ouvir sobre o portão, Yandere se virou. Havia várias saídas atrás dele. Scott respondeu que entendia tudo. A multidão ficou boquiaberta de medo. Samantha acha que Scott é um perdedor que não consegue responder nada em sua própria defesa. E Hugh é simplesmente ótimo. A menina queria intervir no conflito, mas seu plano foi destruído. Agora ela pensa em escrever um romance com o personagem principal, Hugh, que é apaixonado por ela. Samantha corou e tentou afastar esses pensamentos. Samantha acredita que o comportamento de Hugh nessa situação foi mais ideal do que ela poderia imaginar. Samantha acha que Hugh é duro ou mole no momento certo. Ele pode se adaptar à situação. Samantha decide que precisa se aproximar de Hugh. Julie e Samantha estão se preparando para ir para a sala de jantar. Julie convida Hugh para ir com elas. Hugh responde que a cantina é muito cara e que ele não tem condições de comprá-la.
Hugh recebe uma mensagem de texto no celular e atende. Julie diz que não acredita que Hugh não possa pagar a cafeteria, já que ele anda por aí com um celular novinho em folha. Com os dentes cerrados, Yandere confirma suas suspeitas. Julie diz que pagará por Hugh, e Hugh responde que não poderá pagar a garota. Julie não esperava ouvir tal resposta e nem pensou em pedir seu dinheiro de volta. A menina diz que só queria tratar Hugh. Hugh pensa em como costumava jogar o jogo do namoro e sente que conseguiu mudar o comportamento de Julie agora. Hugh diz a Julie que se sente muito estranho. Julie agarra a mão de Hugh e o puxa. Os colegas riem de Julie e Hugh. Samantha diz que os meninos ficam muito engraçados juntos. Julie belisca Hugh no cotovelo e pergunta se o cara está provocando-a de propósito. Ele deve ser extremamente cuidadoso. Julie se pergunta o que ela está fazendo e por que está convidando Hugh, e se ele acha que a garota é frívola. Fiona toma a iniciativa e pergunta a Hugh se ele quer almoçar com ela, já que as coisas não deram certo com Julie. Era um robô e ele se desculpou por assustá-los, pois o barulho da queda foi ouvido por toda. Hugh percebeu que, por causa da estupidez de Scott, as garotas estavam interessadas nele, mas ele próprio não. Portanto, decidi que muito provavelmente um caçador de rank S não iria querer proteger um caçador de rank. Hugh sabe que um deles quer amor puro, o outro, um casamento bem-sucedido, mas no final isso não levará a nada de bom. As meninas comentam que Hugh não está interessado nelas. Talvez ele já tenha tido relacionamentos e visto muitas garotas bonitas. Opley ficou surpreso com sua habilidade, e o robô agradeceu pela ajuda. As meninas começam a discutir sobre quem vai pagar por Hugh na sala de jantar e decidem que Julie fará isso. Fiona pede que elas não venham até ela mais tarde para pedir dinheiro. Hugh se sente estranho, como se estivesse preso entre dois incêndios, e sugere que eles vão embora logo, para que a tensão entre as garotas diminua. Após terminar a conversa, ele se virou para o funcionário. Hugh respondeu que era tudo por causa de Samantha. Se ele não tivesse comprado o telefone, Samantha teria espalhado boatos pela escola de que Hugh estava usando o telefone que sua ex havia lhe dado. Samantha pediu para não arrastá-la para isso. Fiona perguntou gentilmente a Hugh se era verdade que ele nunca teve uma namorada. E Hugh respondeu que sim. Os caras passam por Phil e Scott. Eles não gostam de Hugh. Mas quando ele presta atenção neles, eles fingem que nada está acontecendo. Claro que o estresse foi aliviado com while Fergus expressed gratitude to his friend and trust that he did not. Hugh começa a sonhar e diz que é importante para ele que a garota compartilhe seus valores, que ele se sinta confortável com ela. I can be proud of myself. In a short period of time, I have already acquired 5 circles of magic. Very dignified and easy. No entanto, a garota continua dizendo que isso é normal e que Hugh merece algo melhor. De repente, Hugh pergunta às meninas quais qualidades fazem de alguém o melhor. Julie diz que é diferente para cada pessoa. Ela tem seios grandes e tem certeza de que é isso que atrai os caras. Fiona enfatiza que o importante é o que o próprio Hugh gosta, por exemplo. Samantha é bonita, Julie tem uma boa aparência. Samantha, neste momento, pensa que não está feliz em ser uma rival imaginária, reivindicando o coração de Hugh, embora ela não tenha sentimentos por ele. Mas a garota tem certeza de que não perderia para seus rivais. Samantha percebe que as meninas agem como crianças quando sentem um espírito de competição, tocando em Hugh e tentando chamar sua atenção. Julie chega com uma sacola de frutas que comprou para Hugh. Contudo, Hugh não estava à mesa. Hugh comprou bolos para as meninas como forma de gratidão por elas terem pago sua refeição. O rapaz não sabia que tipo de bolo escolher para as meninas. Então ele pegou vários tipos diferentes. As meninas pularam nos bolos, mas Samantha não comeu a sobremesa. Hugh perguntou por que ela não comeu, porque o bolo tinha creme premium e era muito saudável. Hugh pediu para lhe dar o bolo, pois era caro, mas somente se Samantha ainda não tivesse coragem de comê-lo. Samantha não queria abrir mão da sobremesa, então começou a comê-la. E Hugh acha que esse truque sempre funcionou. Julie realmente queria uma sobremesa daquele lugar. Ela se perguntou como Hugh adivinhou seus pensamentos. Ela agradeceu a Hugh. Então disse que o líder da guilda está realizando um teste e não é fácil entrar. Para chegar ao 60º andar, você precisa passar por um labirinto. Julie diz que, como é ela quem paga, a comida deve ser boa. E ela não entende por que Fiona sempre pega no seu pé e encontra defeitos nela. Fiona responde que está preocupada com Julie, porque sua amiga tem pouco dinheiro. Julie responde que cuidará de Hugh pelo tempo que for necessário. Hugh leva à boca o macarrão que Julie comprou para ele e diz que era inapropriado. Hugh não fica nervoso e continua dizendo que se ele comer assim todos os dias, ele rapidamente levará Julie à falência, então Fiona pagará amanhã. Fiona diz que certamente dará algo gostoso para Hugh comer. Enquanto Julie e Fiona cortejam Hugh, Samantha senta-se calmamente em outra mesa e simplesmente observa a situação. Julie diz a Fiona que ela pode tratar Hugh, não haverá rivalidade.
mas Julie não tratará mais Fiona. Fiona concorda com estes termos. Hugh acha que tem muita sorte, mas as garotas são exatamente as mesmas de sua vida passada. Hugh come, olha para Samantha e pensa em como as pessoas só crescem quando ultrapassam certos limites, quando avaliam as coisas estúpidas que fizeram no passado. Samantha, enquanto isso, acha que Hugh não está interessado em Julie e Fiona porque ele não fez nada depois que as garotas brigaram. Hugh e Samantha ficam sozinhos na sala de jantar. Hugh chama Samantha e pergunta se ela quer uma tangerina. Samantha se recusa. This dungeon is too expensive and also too problematic for the Pavlov family. No entanto, Hugh se lembra de como Samantha dificultou sua vida no passado. Então ele pensa em como se vingar dela. Hugh retorna ao seu dormitório e encontra seu colega de quarto, que diz que vai almoçar fora. Um vizinho convida Hugh para almoçar juntos para se conhecerem melhor. Hugh se recusa, dizendo que já almoçou. Nosso herói decidiu esclarecer se os rapazes iriam passar a noite juntos novamente. O vizinho respondeu que sim. O vizinho se livrou da situação, dizendo que o campus era muito pequeno, não havia nada para fazer e a única diversão era a internet. Hugh achava que sabia muito bem como os caras ricos geralmente passavam o tempo. An agreement is an agreement. Before leaving for reconnaissance, the Archmage was ready to pass on his knowledge to the knight. Hugh disse ao seu vizinho para não se preocupar com esse lazer, porque ele teria tempo para fazer tudo no futuro. E ele mesmo estava pensando em como muito em breve ultrapassaria os rapazes em riqueza por uma margem enorme. Os vizinhos de Hugh decidiram conhecê-lo melhor sem sair da sala. O primeiro disse que se chamava Serge, contou de onde vinha e que sua família trabalhava com madeira. O nome do segundo cara é Dan, sua família administra uma fábrica. Dan ofereceu um cigarro a Hugh. Hugh recusou porque não fuma. Os caras estavam um pouco nervosos com isso. Hugh realmente não era como eles. Hugh percebeu que tinha assustado os meninos muito antes, mas agora precisava criar uma atmosfera amigável no dormitório. Hugh decidiu ser aberto com os rapazes, falar sobre seus pontos fracos, por exemplo, que ele é um cara sensível e fechado, com baixa autoestima. Mikhail's face was so secretive that his father wanted to know all the details of the impending operation. Hugh pediu aos meninos que cuidassem dele no futuro e expressou esperança de que eles se tornariam bons amigos. Os meninos ficaram atordoados. Eles não sabiam por que Hugh disse aquilo. Serge de repente começou a chorar, ele queria ir para casa. Serge e Dan saíram do quarto. Dan também gostaria de mudar de acomodação, mas neste albergue não é tão fácil fazer isso. Once again, the head of the family trusted his son. A good replacement is growing up. Serge sugere que Dan considere Hugh uma figura divina, uma espécie de protetor que cuidará deles. Dan pediu para Serge esquecer isso. Ele realmente não entende Hugh. Os meninos começam a discutir porque Dan fala sobre a irmã de Serge e como ela entenderia Hugh. Dan tenta evitar conflitos, dizendo que estava apenas brincando. Hugh, Fiona, Samantha e Julie estão sentados na sala de jantar. A tensão é palpável entre Julie e Fiona. Samantha começou-se a criticar o comportamento de Hugh, porque ontem mesmo ele comeu a comida dela e usou as coisas dela. Hugh nega ter usado as coisas da garota. Ele colocou tudo em uma bolsa separada e deu para Julie. Mordvin already understood everything without the owner's words. Hugh está curioso sobre o que Julie está pensando. Ele não se importa com Julie ou Fiona, mas acha engraçado usar garotas para irritar Samantha. A vida continua normalmente, mas em algum momento Hugh se tornou popular e as garotas começaram a discutir com quem ele ficaria. O próprio Hugh queria de alguma forma se proteger dessa popularidade. Os colegas de quarto de Hugh estão saindo do dormitório por um tempo. Hugh fica triste, porque amanhã começa o feriado, haverá uma reunião para aqueles que permaneceram no albergue. Em um bate-papo em grupo, os colegas começam a discutir sobre para onde ir. Samantha invade o chat e resolve a disputa. Tudo acontece como Hugh esperava. Hugh lê e entende que as disputas são as mesmas de sua vida passada. Ele espera que Samantha se comunique pessoalmente com todos e tente resolver o conflito. Hugh acha que discussões surgem por tudo e qualquer erro só pode piorar as coisas. Hugh acha que a líder do grupo, Samantha, é charmosa o suficiente para que muitas pessoas a ouçam, mas não no meio de uma discussão ativa. The Archmage's words were flattering for the heir of the Pavlov family. Depois daquele conflito com Scott, Hugh aumentou seu nível de popularidade e agora ele pode desacelerar os novatos do seu grupo. Entretanto, agora Hugh nem tem certeza de qual família ele vem. Hugh recebeu uma mensagem de Samantha. Ela agradeceu ao rapaz pela ajuda e escreveu para onde eles iriam amanhã com o grupo. Samantha escreve que pagará por Hugh amanhã. Esta é sua gratidão por resolver conflitos no grupo. Essa foi a primeira vez que Samantha pagou por um cara. Ela não gostou da reação de Hugh à proposta. O cara aceitou fácil e rapidamente. Samantha enviou reticências para Hugh.
Hugh percebeu que a garota estava brava, mas não entendeu o que fez de errado. Hugh decidiu que tentaria se comunicar com Samantha de uma maneira diferente, como fã de seus romances. O cara viu que Samantha estava respondendo aos seus comentários, mas não tem certeza se era Samantha. Hugh decidiu pedir o número de Samantha pelo grupo de novelas para mudar para o Messenger. Pela manhã, Hugh ainda não havia recebido uma resposta. O herói da nossa história recebeu um telefonema dos pais. Hugh disse que estava bem. Os pais notaram uma mudança na voz do menino, mas Hugh garantiu que nada havia mudado. Hugh sobe a escada rolante, vê Julie e Fiona. Julie se joga em cima do rapaz com abraços. Fiona fica irritada com o comportamento de Julie e pergunta se a menina pode ir para casa, já que ela não tem muito dinheiro. Julie pede para não se preocuparem com ela. Julie precisava de Hugh. Ela não tinha a intenção de entregá-lo a Fiona. Hugh sentiu que tudo era mentira e decidiu ir encontrar o resto dos seus colegas. Samantha estava no comando. Ela foi comprar as passagens de metrô para todos. Um dos rapazes notou que Samantha tinha pernas longas e lindas e contou isso a Hugh. Hugh percebeu que Samantha tinha pernas e corpo graciosos e que os exercícios lhe faziam bem. Enquanto Hugh falava sobre o corpo de Samantha e como ela era uma rainha, Samantha incentivava os meninos a acompanharem o grupo e não se perderem. And yes, they have no way to refuse because the promise of the mages is in effect. And if someone breaks it, they will be left without magic. Scott reclamou que estava cansado de andar no metrô e não queria ir ao lugar planejado, onde poderia entrar pagando pouco com um cartão de estudante. Alguém interrompeu Scott dizendo que nem todo mundo é tão rico quanto ele. Os membros do grupo não gostam que Scott use o preço baixo como desculpa para não ir ao lugar planejado. Eles se oferecem para pagar por isso e, em geral, ninguém forçou Scott a ir com o grupo. Um conflito surge entre os rapazes e eles estão prontos para lutar. Samantha fica chocada que isso tenha acontecido tão de repente.